Bem-vindos! Chegamos ao terceiro capítulo da história do planeta Terra e o seu passado mais remoto. No primeiro vídeo, analisamos o planeta desde praticamente a sua formação até o seu momento pré-dinossauros. No segundo, viajamos para o Mesozoico e abordamos os períodos Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Se você gosta desta temática, sugiro que assista aos 2 vídeos mencionados. Deixei os links na descrição. Agora, conversaremos sobre os instantes finais dos dinossauros na Terra. Como deve ter sido os seus últimos momentos? Essa é a resposta que tentaremos trazer através de um exercício imaginário, sem perder de vista os fatos históricos incontroversos. Os dinossauros dominaram a Terra por 160 milhões de anos. Parecia que eles dominariam a biosfera para sempre. Mas um dia, o mundo deles foi destruído por uma enorme rocha do tamanho do Monte Everest que despencou do espaço. Esta é a história de como a era dos répteis antigos chegou ao fim. A Terra há 66 milhões de anos atrás se encontrava no final do período Cretáceo da Era Mesozoica. As partes do supercontinente Pangeia haviam quase se separado completamente. O planeta se parecia muito com seu estado moderno, mas não exatamente igual. A América do Sul e do Norte finalmente se separaram no final do período Cretáceo. África, Austrália e Groenlândia tinham a mesma forma que têm hoje. Ao mesmo tempo, os contornos da Europa e da Ásia estavam apenas começando a se formar. As cadeias de montanhas da Sibéria, Mongólia e da Cordilheira dos Andes estavam em plena formação, e os continentes estavam emergindo ativamente. O período Cretáceo durou 79 milhões de anos e se tornou o período mais longo da Era Mesozoica. O clima do planeta mudou várias vezes durante esse tempo. No final desse período, o clima estava relativamente frio, e as calotas de gelo começaram a se formar nos polos. Os invernos se tornaram mais rigorosos, com temperaturas caindo para baixo de menos 10 graus Celsius em alguns lugares, e chegando a menos 45 graus no Alasca. No entanto, o mundo ainda era mais quente do que é agora. A vegetação exuberante cobria a superfície dos continentes. Foi durante esse período que as plantas com flores surgiram. Coníferas, ginkgos e outras árvores de eras anteriores formaram florestas densas, que também incluíam nozes, freixos e carvalhos com aparência moderna. O solo produzido por essas árvores tornou a camada superior mais fértil para as ervas recém-surgidas. Com o surgimento de plantas com flores, os insetos também tiveram que evoluir. Borboletas e abelhas começaram a voar, espalhando pólen. Frutos com sementes se desenvolveram a partir de flores polinizadas, fornecendo alimento para muitas espécies de animais, incluindo aves. Isso impulsionou a evolução de alguns dinossauros herbívoros, bem como muitas espécies de mamíferos. O número de carnívoros, ungulados, insetívoros e primatas aumentou nessas condições favoráveis. Admitidamente, eles ainda não haviam crescido tanto quanto são agora. A maioria dos mamíferos naquela época era composta por pequenos roedores e predadores, como o esquilo dente de sabre. Animal parecido com o Scrat, personagem do filme de animação A Era do Gelo. Fósseis da cabeça fossilizada de um dente de sabre de 20 centímetros de comprimento foram encontrados na Argentina. Esse pequeno mamífero é chamado de esquilo dente de sabre, devido ao seu focinho alongado com dentes longos. Presumivelmente, essa espécie se alimentava de alguns insetos. Mas animais maiores já estavam aparecendo. Em Madagascar, foram encontrados os restos de um grande mamífero herbívoro chamado Ventana ceratus V. Esse mamífero tinha uma aparência bastante incomum, com grandes cristas em ambos os lados do crânio, para autodefesa e um excelente senso de olfato. O animal pesava 9 quilos e era 3 vezes maior do que as marmotas modernas. No entanto, os repnomamus da época Cretácea eram os verdadeiros gigantes entre os mamíferos. Tinham um corpo de 1 metro e pesavam de 12 a 14 quilogramas. Exteriormente, se pareciam com o moderno diabo da Tasmânia ou com um cachorro baixo.
Esse predador até caçava dinossauros pequenos ou recém-nascidos. No entanto, os dinossauros eram o ápice da evolução pré-histórica. Estavam no topo da cadeia alimentar mesozoica, e uma grande quantidade de espécies de dinossauros de vários tamanhos povoava todos os continentes. Os menores eram os Oculodentavis chalgrae. A cabeça desse mini-réptil tinha no máximo 14 milímetros, incluindo o bico. Infelizmente, os paleontólogos ainda não encontraram os ossos do tronco, mas, dado o tamanho da cabeça, esse dinossauro não era maior do que um beija-flor moderno. Segundo algumas estimativas, o maior animal que já viveu na Terra é o Alamosaurus. Esses dinossauros tinham 29 metros de altura, pesavam 38 toneladas e tinham uma cauda de 12 metros de comprimento. Feita essa introdução, viajaremos agora para exatas 5 horas até o impacto cataclísmico. É esse o dia em que a vida terrestre mudou completamente. Todos os animais, jovens e velhos, estavam seguindo o curso do dia como de costume, procurando por comida e caçando. Um grupo de 50 alamossauros foi à península de Yucatán em busca de vegetação fresca. Esses gigantes eram herbívoros e precisavam consumir até 1 tonelada de vegetação por dia para se manterem em forma. Poderiam levar dias para comer as folhas de uma floresta inteira, o que os obrigava a levar um estilo de vida nômade. Um Tarbosaurus, gênero de dinossauro terópode tiranossauro, um predatório de meia-idade, vivendo no território atual da Mongólia e da China, também estava à procura de comida. Essa espécie de 14 metros de comprimento é considerada a maior entre os dinossauros predatórios do período Cretáceo. Nosso Tarbosaurus saiu para caçar na planície alagável, onde animais de médio porte e pequenos dinossauros costumavam vir para beber água, tornando a caça bem-sucedida. Como qualquer Tarbosaurus, esse réptil andava sobre as 2 patas traseiras. Seus membros anteriores de 2 dedos eram desproporcionalmente pequenos, em relação ao restante do corpo, mas eram muito úteis para segurar a presa ou pegar peixes com garras longas. A principal arma do Tarbosaurus, no entanto, eram suas 6 dúzias de dentes afiados, com até 85 milímetros de comprimento. Agora, nos restam 3 horas até o impacto. Enquanto isso, um Pachycephalosaurus adulto estava seguindo seu dia na América do Norte. Esse dinossauro de 4,5 metros de comprimento pesava cerca de 450 quilos, e tinha uma aparência formidável. Seu crânio era protegido por uma cúpula óssea de 25 centímetros de espessura, que amortecia os golpes quando o grande réptil lutava contra seus inimigos. A parte de trás da cúpula tinha projeções ósseas, e espinhos curtos que se projetavam para cima a partir do focinho. O Pachycephalosaurus era principalmente herbívoro, triturando folhas, sementes e frutas com seus dentes relativamente pequenos e afiados. No entanto, parece que esse dinossauro também incluía carne em sua dieta, se alimentando de pequenos anfíbios, animais sem concha, mamíferos e talvez até dinossauros recém-nascidos. Naquele dia, nosso Pachycephalosaurus se aproximou do oceano, onde encontrou muitas árvores com sementes nutritivas, e também poderia comer muitos moluscos amonites, lagartos e outras criaturas em pequenas lagoas. Enquanto isso, uma fêmea de anquilossauro foi para a floresta buscar comida no oeste da América do Norte. Ela estava acompanhada por 4 filhotes recém-nascidos. Este réptil parecia uma quimera assustadora, com o tamanho de um rinoceronte ou até mesmo de um elefante africano adulto. O corpo desse monstro tetrapé, feito de ossos poderosos, estava coberto por uma armadura óssea poderosa, e sua cauda era adornada com um nó massivo. No entanto, apesar de sua aparência intimidante, o anquilossauro era um herbívoro inofensivo. A mãe com os filhotes não tinha a intenção de machucar ninguém com sua cauda. Ela servia para se proteger contra predadores e répteis carnívoros. Assim, protegidos pela imponente cauda da mãe, a família entrou em uma floresta densa, perto das montanhas rochosas recém-formadas. Atingimos 2 horas até o impacto. Nesse instante,
acontecia um verdadeiro massacre na América do Norte, centenas de quilômetros de distância do local do desastre iminente. Um carnotauro desatento vagou no território do Tyrannosaurus Rex e não percebeu o dono a tempo. Com velocidades de até 50 km por hora, o carnotauro poderia facilmente escapar de seu oponente, que só conseguia correr a 40 km por hora. Mas o T-Rex apareceu tão inesperadamente que o intruso não teve tempo de escapar. O cheiro do invasor já havia denunciado sua presença há algum tempo. O T-Rex tinha um excelente olfato em comparação com outros dinossauros e uma visão precisa, que até mesmo um falcão poderia invejar. Além disso, a visão do dinossauro era binocular. Seus olhos podiam olhar em direções diferentes, e as informações de cada olho eram combinadas para criar uma única imagem visual. Isso permitia ao dinossauro determinar com precisão a distância até sua presa. E assim, o T-Rex atacou ferozmente o inimigo para proteger seu território, e obter uma refeição deliciosa ao mesmo tempo. Se alguém tivesse testemunhado essa luta e tivesse que fazer uma aposta, todos teriam apostado no T-Rex. O Carnotauro não tinha chance. A diferença de peso era enorme. O Tyrannosaurus Rex pesava até 6,8 toneladas e superava o Carnotauro em quase 5 toneladas. Sua massa muscular e, portanto, sua força, eram várias vezes maiores. Mesmo com suas projeções em forma de chifre acima dos olhos, o Carnotauro não tinha chance contra as mandíbulas superpoderosas do T-Rex. O Tyrannosaurus Rex rapidamente despedaçou o oponente e começou sua festa imediatamente. Foi um grande golpe de sorte para o réptil. Segundo algumas estimativas, o T-Rex precisava de até 100 kg de carne por dia, o que equivale ao consumo diário de 3 ou 4 leões. Enquanto ele estava ocupado com o almoço, o réptil não se preocupou em olhar para cima e, portanto, perdeu a intensa luz no céu, que estava ficando maior a cada segundo. O tempo se esvaía. Agora, chegamos a 10 minutos do impacto. Nesse instante, já era muito evidente que um enorme asteroide estava se aproximando do planeta. Em poucos minutos, ele mataria 75% de todas as criaturas vivas, causando o evento de extinção Cretáceo-Paleogeno. Em 1980, os cientistas propuseram a hipótese de que foi o impacto do asteroide que levou a esse desastre. Eles descobriram muito mais irídio em argilas de 66 milhões de anos ao redor do mundo do que em camadas acima e abaixo. Este é um material muito raro na Terra, mas existe em grande quantidade em alguns tipos de asteroides, razão pela qual o irídio é, às vezes, chamado de metal espacial. Os cientistas sugeriram que o metal foi trazido por um asteroide em um evento de colisão. 10 anos depois, outra equipe de pesquisadores determinou o local exato do impacto. Foi descoberto um impacto de asteroide com um diâmetro de 180 km na península de Yucatán, e foi chamado de Chicxulub. Sua idade coincide com a extinção dos dinossauros. Chicxulub possui uma grande quantidade de irídio e, à medida que você se afasta do centro da cratera, menos metal é encontrado. Além disso, foram recentemente encontrados 25 mil fragmentos de fósseis de animais em pedreiras de Nova Jersey. Essas criaturas morreram no mesmo dia no final do período Cretáceo, o que foi mais uma evidência da extinção em massa que se seguiu ao impacto do asteroide. Atingimos 2 minutos até o impacto. Enquanto nosso tiranossauro desfrutava de seu almoço, uma rocha de 10 quilômetros, pesando vários trilhões de toneladas, voou para a atmosfera. A atração da gravidade estava se tornando excessivamente forte, acelerando o objeto para uma incrível velocidade de 20 km por segundo. Como um pistão, o asteroide esmagou uma, após outra coluna de ar de 20 km, juntamente com fricção. Esse processo aqueceu a gigantesca rocha a dezenas de milhares de graus Celsius, tornando-a muito mais brilhante do que o Sol. Ao mesmo tempo, o tiranossauro, que estava tendo um pequeno intervalo de sua refeição, levantou a cabeça e foi cegado pela luz do céu ardente. O dinossauro rapidamente abaixou a cabeça, fechando os olhos,
mas a luz os queimava até mesmo com os olhos encobertos. O calor incinerou a pele do réptil, incendiou as árvores e a grama ao redor. Um segundo depois, o asteroide desapareceu no horizonte, deixando o céu brilhante para trás. O Tiranossauro Rex teve um pequeno intervalo, mas apenas por um momento. Nada estava acontecendo por alguns segundos, mas então o céu ficou cegantemente brilhante. O asteroide colidiu no Golfo do México, perto da costa norte da península de Yucatán. A energia liberada pelo impacto foi aproximadamente equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. Em um segundo, o asteroide penetrou cerca de 20 quilômetros na crosta terrestre. O globo inteiro estava tremendo, como 1000 sinos devido ao impacto. Para colocar isso em perspectiva, uma erupção relativamente recente do vulcão Krakatoa causou ruptura dos tímpanos de metade da tripulação em um dos navios a 70 quilômetros de distância. O impacto do asteroide foi 1 milhão de vezes mais poderoso. Além disso, ondas de choque correram em todas as direções, mais rápido que a velocidade do som, logo após a colisão. Elas eram tão fortes que esfolaram animais vivos, os levantaram no ar, os giraram e esmagaram tudo, mesmo centenas de quilômetros longe da cratera. Os dinossauros mais pesados voaram como balões. O T-Rex sofreu uma concussão grave e morreu instantaneamente. Imediatamente, a onda de choque levantou seu corpo no ar por vários segundos. A onda continuou a se espalhar, dando voltas algumas vezes ao redor do globo, mas mesmo antes de matar o T-Rex, o asteroide destruiu o bando de alamossauros, que vimos anteriormente. Os animais estavam pastando bem ao lado de onde a rocha infernal caiu. Eles não conseguiram escapar do calor impensável. Queimou tudo até o chão, transformando ossos de animais em cinzas. Enquanto isso, a fêmea de anquilossauro com seus 4 filhotes estava pacificamente comendo folhas na floresta. Eles estavam a centenas de quilômetros de distância do local do impacto. No entanto, eles morreram antes mesmo dos alamossauros. O asteroide incandescente causou enormes incêndios ao passar pela atmosfera. Um deles irrompeu onde a família de anquilossauros estava pastando. O fogo instantaneamente incinerou a floresta, deixando aos répteis nenhuma chance de sobreviver. O asteroide também expulsou 15 trilhões de toneladas de rocha da Terra, e a enviou alto para o céu. Uma pequena parte voou para o espaço, enquanto as partes restantes, incluindo rochas do tamanho de casas, começaram a cair de volta da órbita. Ao mesmo tempo, começou a chuva de vidro. Estava chovendo rochas quentes de 5 milímetros. A chuva de pedra e a chuva escaldante mataram inúmeros animais. No entanto, o Pachycephalosaurus, que estava caçando perto do oceano na América do Norte, teve relativa sorte. Não morreu de incêndios e pedras caindo do céu, mas um pouco depois, quando um gigantesco tsunami de 100 metros se elevou do oceano. Para ter uma ideia de sua escala, considere o devastador tsunami no Japão em 2011. Aquelas ondas tinham 10 metros de altura. No entanto, quase todo o estado da ilha sofreu perdas. Mas o gigantesco tsunami causado pelo impacto do asteroide foi milhares de quilômetros de profundidade na Terra, inundou quase todo o território dos futuros Estados Unidos, tanto que traços das ondas foram encontrados até mesmo em Dakota do Norte. Uma dessas ondas levou o Pachycephalosaurus, arrastou seu corpo para o oceano e o enterrou no abismo, na área da Mongólia moderna. Naquele momento, um tarbossauro idoso estava procurando por uma presa aqui, a quilômetros do epicentro da explosão. Centenas de espécies de dinossauros ainda percorriam áreas arborizadas. Enquanto isso, o desastre estava se aproximando a cada minuto. O impacto do asteroide desencadeou uma série de terríveis terremotos, medindo até 11,2 pontos. Os tremores eram cerca de 50 vezes mais fortes do que qualquer terremoto conhecido pela humanidade. O mais poderoso grande terremoto chileno de 1960 teve uma magnitude de 9,5. Aumentar esse número em um ponto significaria uma liberação de energia 30 vezes mais poderosa. O planeta estava tremendo tanto que todos os vulcões acordaram e começaram a entrar em erupção.
Cerca de 70 bilhões de toneladas de pedras pulverizadas, fuligem, cinzas e monóxido de carbono subiram como resultado das erupções, então eles começaram a cair de volta para a atmosfera. Sua fricção contra o ar causou um aumento de temperatura enorme. Uma gigante nuvem quente de poeira varreu o planeta, queimando tudo em seu caminho, e estava se aproximando da Mongólia a uma velocidade de 18.000 km por hora. A temperatura subiu para 150 graus. 1 hora e meia após o impacto, todas as criaturas vivas morreram, ou melhor, quase todas as criaturas. Nosso Tarbossauro e vários outros animais conseguiram escapar se escondendo em uma caverna subterrânea. Eles conseguiram se esconder aqui enquanto a nuvem assassina passava. Logo a temperatura começou a cair. Isso foi seguido por chuva ácida inundando a Terra porque várias centenas de bilhões de toneladas de compostos de enxofre estavam sendo lançados na troposfera, juntamente com outras rochas. Por semanas, o ácido sulfúrico estava escorrendo pelo céu por todo o planeta, envenenando o solo e os corpos de água. Um denso manto de poeira, cinzas e fuligem envolveu o planeta após as erupções, não deixando entrar luz e calor. Mesmo ao meio-dia, estava tão escuro quanto à noite. A temperatura caiu 28 graus, o inverno do impacto estava se instalando. Quando a fome e a sede expulsaram o Tarbossauro e outros animais da caverna, eles viram um mundo que parecia muito diferente do anterior. Estava frio, escuro e deserto. Apenas fungos de decomposição e mofo conseguiam se reproduzir nessas condições. Não havia comida para dinossauros no planeta. Inúmeros animais morreram de fome. Nosso Tarbossauro também não conseguiu sobreviver. Talvez tenha sido o último dinossauro do planeta. No entanto, pode-se supor que ovos de dinossauro ocasionais tenham sido preservados intactos em algum lugar subterrâneo. Jovens indivíduos eclodiram deles após algum tempo. Pequenos grupos de dinossauros emergiram aqui e ali, mas o clima frio, a fome e a doença contribuíram para o fim prematuro deles. A era dos dinossauros chegou ao fim. A era Cenozoica começou. As nuvens de poeira se dissiparam pelo planeta ao longo de várias décadas, e o calor e a luz finalmente conseguiram chegar à superfície. A natureza se revigorou das ruínas. Primeiro, enormes cavalinhas e samambaias emergiram mais uma vez, eles foram seguidos de perto por angiospermas e gramíneas. Outros animais que haviam sido dominados por dinossauros por milhões de anos estavam prontos para marchar corajosamente para a nova era. Os mamíferos. Alguns deles sobreviveram ao desastre em tocas subterrâneas, outros ficaram nas árvores. Eles se adaptaram bem às condições extremas, eram rápidos na reprodução e consumiam relativamente pouca comida. Eles estavam garantidos para prosperar no planeta renovado. O sucesso da evolução dos mamíferos levou ao surgimento do Homo sapiens, que agora é a espécie dominante na Terra, mas estamos longe de estabelecer o recorde dos dinossauros. Apenas o tempo mostrará se as pessoas irão governar o planeta por 160 milhões de anos, como os répteis antigos. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Se conseguir lhe gerar entretenimento e se conseguir lhe agregar um pouco mais de conhecimento, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e recomende esse vídeo para os seus amigos. Até o próximo. Abraço.